Ok, pessoal, boa noite a todos, a paz do Senhor. Vamos dar início a mais uma reunião nossa do Grupo dos Jovens, continuando o nosso estudo na carta de Paulo aos Filipenses, hoje o capítulo 3. E, como de costume, né, nós vamos fazer uma oração para que o Senhor possa nos conduzir. O texto vai aparecer do lado esquerdo aí, e a gente vai acompanhando verso a verso, como a gente está acostumado a fazer, e vocês vão participando aí também, como a gente está acostumado a fazer. Beleza? Vai aparecer não? Vamos orar então, para que o Senhor possa nos conduzir como a gente sempre faz. Ó, Pai, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade, Pai, de reunir aqui com esse grupo de jovens, essa reunião virtual, que o Senhor agora nos permite iniciar, Senhor. Apesar de com um pouco de atraso, somos gratos a Ti porque a reunião vai existir e sabemos que o Senhor está presente conosco, Pai. E clamamos que essa presença, Pai, através do Teu Espírito Santo, possa abrir nosso entendimento, abrir nosso coração, abrir nossos olhos, Pai, para que na leitura e no entendimento dessa palavra, que é escrita pelo apóstolo Paulo, que a gente possa ser ensinado por ela, ser confrontado por ela, ser corrigido por ela, Pai. Ser aperfeiçoado por ela, Pai. Porque a tua palavra diz que esse evangelho, a palavra de Deus é poder para a salvação. E é isso que nós queremos, Pai. Estar mais próximos do entendimento da nossa salvação. Estarmos firmes, ó Pai, certos da nossa salvação. Prosseguirmos para o alvo, Senhor. Esse é o nosso desejo nessa noite. Que com esse texto a gente possa ser conduzido a esse entendimento e a essa certeza, Senhor, graças à ação, à tua ação, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu Deus, obrigado por tudo e que o Senhor nos conduza nessa reunião. Tenha misericórdia da nossa limitação de sabedoria, que através da sabedoria que vem do alto, Pai, a gente possa compreender e aprender nessa noite de hoje. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então vamos lá. Nós já vimos os dois primeiros capítulos, né, da carta de Paulo aos Filipenses. E como a gente está acostumado, vamos fazer um breve resumo. A carta que Paulo escreveu aos Filipenses, ele escreveu quando estava preso em Roma, né? Provavelmente na sua primeira prisão de Roma, o mais que tudo indica. Que não é aquela prisão em que ele chega à morte, né? Em que ele vai ser, enfim, condenado. É a prisão em que ele vai ser solto depois. E ele começa no capítulo 1, se apresentando aos Filipenses, né? E ele diz que ora a Deus com alegria, né? É grato pela vida dos Filipenses, porque sabe que os filipenses colaboram e têm colaborado com o evangelho desde o primeiro dia até o dia atual. E isso acontece porque sabe que Deus, que foi quem iniciou a boa obra nos filipenses, também vai completar essa boa obra no dia do Senhor Jesus, com a volta do Senhor Jesus. Daí ele ora que ele fala que faz sentido ele estar, né, ele pensar assim, porque só assim ele vai ter condições de continuar enfrentando todas as dificuldades que ele tem enfrentado por amor aos gentios, incluindo os filipenses. Ele ora para que os filipenses, que o amor deles aumente, né, no pleno conhecimento, na percepção de Cristo, para que eles possam aprovar as coisas excelentes, né, e se tornarem inculpáveis, né, irrepreensíveis lá para o dia do Senhor. Depois ele tranquiliza os filipenses, dizendo que os sofrimentos que ele tem enfrentado são para o crescimento do evangelho, contribui para o crescimento do evangelho e encoraja os filipenses a enfrentar essas mesmas dificuldades, dizendo que a batalha que Paulo faz parte não é só dele, mas também de cada um de nós somos parte dessa batalha. E a razão pela qual ele encoraja as pessoas a fazer isso é dizer que para ele agora não importa o que aconteça, seja na vida ou seja na morte, ele glorificará a Deus, a sua vida, o seu corpo glorificará a Deus. E por isso que ele entende que morrer para ele é lucro e o viver é Cristo. Ele não está preocupado se ele vai morrer ou se ele não vai morrer. Ele só está ansioso com o dia em que ele estará com Cristo. E enquanto esse dia não chegar, ele cumprirá a missão que lhe foi dada de pregar o evangelho, anunciar o evangelho, para que outras pessoas tenham essa mesma percepção que ele está anunciando. E ele finaliza o capítulo, né? Então, convivendo os filipenses a ver dessa forma. E no final do capítulo 1, ele nos convoca, então, a viver de acordo, né, com o procedimento do Evangelho de Cristo, de modo digno do Evangelho de Cristo. No capítulo 2, então, ele continua, né, depois de nos convocar no capítulo 1 a viver dessa forma, do modo digno do Evangelho, ele nos apresenta as características do que é esse Evangelho, o que esse Evangelho causa em nós. E ele vai citar no capítulo 2 que esse Evangelho, né, nos primeiros dois versos, ele vai dizer que as características desse Evangelho são exortação, consolação em amor, comunhão do Espírito, afetos e misericórdia. Começa com a exortação através do confronto do pecado, seguido pelo entendimento do perdão, que é a consolação em amor, né? Posteriormente, então, a comunhão do Espírito,
Através da presença do Espírito Santo, a gente sabe viver em comunhão. Puxa. Sabe viver em comunhão, sabe viver em amor, né, com o nosso próximo. E isso gera atos de afeto e misericórdia com o nosso semelhante. É isso que Paulo apresenta como o Evangelho. E ele nos convoca a viver baseado nisso. E isso seria o quê? Viver não preocupado com as minhas próprias coisas, não voltando só para mim, não tendo de mim uma noção maior do que dos demais, ao contrário, dando mais importância a servir do que ser servido, dando mais atenção a ser servo do que ser servido, certo? Que mais? E aí, para isso, ele vai citar 3 exemplos, né? Primeiro exemplo, o exemplo de Cristo, né? O exemplo maior, que mesmo sendo Deus, mesmo sendo Senhor, ele não toma isso como base nas suas ações. Na verdade, quando ele está em terra, ele se humilha para servir, para ser servo daqueles que são pecadores. Então, é o Deus assumindo a posição de servo, porque entende que para glorificar a Deus é importante que ele seja servo. E o próprio Cristo nos ensina que o maior é aquele que se faz menor, o maior é aquele que serve, né? E ele dá esse exemplo. E ele nos convoca a ter em nós o mesmo procedimento que houve em Cristo Jesus. Isso não nos colocar superiores, mas sim nos assumir como inferiores. Isto é, dispostos a servir mais do que ser servidos. E nós entendemos que no relacionamento cristão, isso ninguém fica em prejuízo, porque eu me disponho a servir você mais e você se dispõe a me servir mais, e com isso a relação cristã ela é uniforme, ela é homogênea. O exemplo de Cristo é maior do que o nosso, porque Cristo, sendo Deus, sendo santo e sem pecador, ele serve a pecadores. Para nós é muito mais fácil de fazer isso, assim, no sentido de que é muito mais lógico, né, e inquestionável, porque nós somos igualmente pecadores àqueles a quem nós vamos servir, né? Então, por que eu não vou servir um pecador? Porque ele é pecador, mas eu também sou. Então, é assim que o relacionamento cristão é apresentado por Paulo nesse aspecto aqui. Depois ele vai citar o exemplo dele mesmo, né, que está preso, está disposto a entregar a própria vida, né, mesmo que ele seja oferecido como libação, ele não deixará de pregar o evangelho e de cuidar das causas dos filipenses. Depois ele vai citar um outro exemplo, de Timóteo também, que é alguém que estaria disposto a humildemente e sinceramente cuidar das causas dos filipenses. Ele chega a dizer que não conhece ninguém que faça isso. E depois ele cita o exemplo de Epafrodito. Epafrodito foi um cara que saiu da igreja de Filipos, da cidade de Filipos, para encontrar com Paulo, e na viagem ele adoeceu mortalmente, quase morre, e mesmo assim não desistiu da missão, persistiu, não voltou para casa, chegou até o final e chegou até Paulo com essas informações que levam Paulo a escrever essa carta aqui. E ele disse que Epafrodito não desistiu, né? Apesar de ser exposto quase à morte, ele não desistiu para poder atender às causas do próprio Paulo, visto que nós vamos ver no próximo capítulo que ele foi levar uma oferta dos filipenses a Paulo, como também em atender às necessidades dos filipenses de ouvir essas orientações de Paulo. Beleza? Então, esse foi o capítulo 2. Hoje, então, o capítulo 3, né, depois que Paulo nos dá esse exemplo aí, ele fala, em primeiro lugar, no primeiro capítulo 1, para as pessoas persistirem, né? No capítulo 2, ele diz para persistirem em humildade, né? Servindo mais do que sendo servido. E no capítulo 3, ele começa a se encaminhar para o final da carta, é uma carta de 4 capítulos. No capítulo 3, ele começa a se encaminhar para o final da carta, onde ele vai alertar os filipenses sobre os falsos mestres, em especial aqui a seita dos judaizantes, embora ele não cite isso, né, mas a gente infere pelo texto. E ele cita a si mesmo como exemplo de que a doutrina dos judaizantes, que é a justificação pela carne, não é eficaz. E o maior exemplo disso que Paulo cita é ele mesmo, como ele vai falar no capítulo aí. E dizendo que, na verdade, a graça de Cristo, a salvação em Cristo pela graça, ela é muito melhor, muito mais eficaz. Ok? Então, como é que ele vai dizer isso nesse capítulo 3? Vamos para a leitura, então, um capítulo menor do que os outros que a gente já viu, então vai ser um pouco mais tranquilo. Continua ouvindo tudo, beleza, né? Sim. Capítulo 3, verso 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Esse quanto ao mais aí seria um tom de, como eu falei, né, de caminhar para o final. Outras traduções, a NVI, a NTLH, vão trazer assim, finalmente, ou por fim, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Então, nos mostra que Paulo está começando a fazer a sua conclusão, encaminhar para o final da carta. Seria como você está
numa ligação com alguém, depois você conversa todos os assuntos, e no mais, tudo bem, né? Tudo bom. Então, beleza, valeu, tchau. Seria mais ou menos isso. Não, quanto mais é Paulo indicando que ele está indo para o final. Quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Lembra que Paulo fala sobre alegria no capítulo 1 e no capítulo 2 também. Quando ele fala que ora em alegria, e quando ele fala para os filipenses persistirem naquele caminho para aumentar a alegria dele. Por quê? Porque ele se alegra no Senhor, visto que essas coisas filipenses não geram glória para Paulo, geram glória a Deus. E nisso, alegrando-se no Senhor, é o que ele nos convida a fazer também, o sucesso de outra pessoa me alegra, porque eu sei que é Deus que está fazendo isso. O sucesso de uma pessoa que glorifica a Deus me alegra mais ainda, porque eu sei que a glória é de Deus. É isso que ele fala. Quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. E ele vai dizer uma coisa assim: a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Ou seja, Paulo está repetindo algo que ele já falou. E aí, no meu entendimento, ele não está falando de algo que ele já falou nesta carta, né? E como ele fala assim, que eu escreva, não me desgosta que eu escreva as mesmas coisas, talvez a gente entenda aí que deve ter havido uma outra correspondência, uma outra carta de Paulo aos Filipenses em algum outro momento da história que não está no cânon bíblico, não está no livro da Bíblia. Paulo já tinha antes se comunicado com os Filipenses. Por que eu digo isso? Porque é recorrente isso nas duas cartas de Paulo aos Coríntios tem menção disso. Ele cita duas outras cartas que ele escreveu aos Coríntios. Então, o total de cartas aos Coríntios foi no mínimo 4 cartas que Paulo escreveu. Mas na Bíblia só tem 2 cartas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a construção da Bíblia ela não se baseou em uma panelinha. Não, os apóstolos pegaram os livros que eles quiseram e botaram na Bíblia ali, os livros que eles escolheram, que foram livros de autoria deles, e colocaram na Bíblia no começo, e a gente segue isso porque um bando de homens sem inspiração divina montou esse livro assim. Vocês vão ouvir isso diversas vezes. Eu ouvi recentemente, estava tendo uma cirurgia, e um aluno da faculdade perguntou: mas por que a Bíblia são esses livros? Quem me garante que não tem outros livros? Ou por que eu não posso seguir outros livros? Né? Porque, na verdade, não entende como foi feita a construção da Bíblia. Ela falou de uma forma e não é bem assim, né? A Bíblia não foi um grupo de pessoas, porque senão Paulo ia pegar e falar: não, bota essa outra carta que eu botei aos Filipenses também, e essas outras 2 cartas que eu fiz aos Coríntios, bota aí na Bíblia também, para poder... Foi eu que escrevi, né, tal. E não foi assim que aconteceu a construção da Bíblia, tá? Nós tivemos uma aula na BD sobre isso, não sei se você vai procurar no canal depois, como é que a Bíblia foi construída. Então, e outra coisa que eu aprendo com esse verso é que esse é um assunto importante para a igreja. E quando eu leio isso aí, parece que Paulo está falando dos dias de hoje, né, na verdade. Mas você vê que sempre existiu sectários dentro da igreja, sempre existiu pessoas com deturpação do ensino do evangelho. E é disso que ele vai falar agora. Por mais que ele tenha falado lá no capítulo 1, né, que a prisão dele leva os irmãos a efetivamente pregar o evangelho, porém por razões equivocadas, não é disso que ele está falando aqui agora. Agora, ele não está falando da pregação efetiva do evangelho. Ele está falando da pregação do não evangelho, dizendo que é evangelho, ou seja, falsos mestres. Lembrando que aqui é o aviso contra os falsos mestres, que aparece aqui, isso não é da Bíblia, tá, pessoal? Isso aqui é da tradução ou da versão, tá? Mas ele está querendo fazer a gente entender. E no texto a gente vai entender que Paulo não está falando das pessoas que pregam o evangelho certo por razões equivocadas. Aqui ele está falando de pessoas que pregam o evangelho equivocado por razões também equivocadas. E com isso aqui, desses caras, ele não vai falar aquilo que ele fala no capítulo 1. O que importa é que Cristo seja pregado. Por que ele não fala isso agora? Porque agora não é Cristo que está sendo pregado. Agora a pregação visa o interesse pessoal. E isso é tão atual, mas tão atual que parece que foi escrito agora mesmo. Tá? Mas infelizmente é uma coisa que sempre existiu na história da igreja e que não vai deixar de existir. Na verdade, a tendência é piorar, segundo o que Jesus nos anuncia no seu sermão profético, né? No seu sermão escatológico. Mas quem são essas pessoas? O que são essas coisas que Paulo escreve novamente, de novo, falando sobre esses caras? Eu vou insistir nesse assunto. Vamos lá, a partir do verso 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Esse verso aqui, Paulo está resumindo em 3 frases aquilo que eu acabei de falar: cuidado com os falsos mestres. E ele vai fazer 3 jogos de palavras aqui que talvez não fiquem claros se a gente não estudar o contexto e a história, mas o que significa isso? Acautelai-vos dos cães. O que Paulo quer dizer? Veja a ironia de Paulo, a ironia educacional de Paulo, vamos dizer assim. Os judeus, especialmente os mais, né, que se achavam mais santos, os fariseus, eles se referiam aos judeus como cães.
lembra que Jesus usa, inclusive, essa referência para fazer uma crítica aos judeus naquele episódio da mulher, salvo engano, samaritana, que pede a Jesus fazer alguma coisa, e Jesus fala assim, não eu vim para a casa de Israel, não é justo que eu tire dos donos da casa para dar aos cachorros, porque a mulher era gentia, né? Ela não era judia. E aí a mulher fala assim, com uma lição de maturidade muito maior do que de todos os judeus, fala assim, mas mesmo os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E aí Jesus com isso mostrando, tá vendo vocês aí, ó? Vocês que estão sentados à mesa, estão desprezando a comida, mas o plano de Deus, por misericórdia, inclui aqueles a quem vocês chamam de cachorros e que estão se aproveitando das migalhas. E ele vai dizer depois, prostitutas e publicanos entrarão no reino do céu primeiro que vocês, né? Então, como esse era um termo pejorativo que os judeus usavam para falar dos gentios, Paulo mostra aqui como eles são equivocados e invertidos e chama eles de cães. Pedro, na sua segunda carta, vai fazer a mesma coisa. Quando cita dos falsos profetas, e Pedro vai dizer assim, é como está escrito, o cão volta ao seu próprio vômito. Ou seja, ele se refere a esses falsos profetas como cães, ironicamente falando, porque é assim que esses falsos profetas se referem aos gentios que Paulo agora inclui no plano de Deus, através da revelação progressiva de Deos. O segundo jogo de palavras que Paulo faz é acautelai-vos dos maus obreiros. Por que jogo de palavras? Por que trocadilho aqui? Porque é o seguinte, esses maus obreiros a quem Paulo se refere são os judaizantes que justamente dizem que a salvação é por obras, que a salvação é pela obediência da lei de Moisés, é pela circuncisão, é pela guarda do sábado, é pela guarda da dieta, não pode comer certo alimento, não pode comer, tem que praticar todas as festas do judaísmo. Eles entendiam que alguns até creram em Cristo, mas estavam agora dentro da igreja cristã dizendo que o sacrifício de Cristo ele não era suficiente, que além disso a pessoa tinha que fazer algumas coisas, dentre as principais, circuncisão, a guarda da dieta e guarda do calendário judaico. Aquilo que nós falamos lá no Romanos capítulo 14, tá? E Paulo, em diversos momentos no Novo Testamento, ele vai nos ensinar que essas coisas elas não são salvadoras. Algumas pessoas podem até fazer isso por guarda de identidade. Não, eu sou judeu, sempre fiz minha vida inteira e vou fazer. Mas eu entendo que isso não é isso que me condiciona a ser salvo, ou que eu não serei salvo se não fizer, ou aquele que não faz não será salvo. Mas essas pessoas aqui não, os judaizantes eles queriam dizer que você só será salvo se você completar a obra de Cristo com certos comportamentos, certas regras. E isso, infelizmente, é muito atual na igreja de hoje, em que as pessoas não entendem a salvação como algo conquistado por Cristo na cruz definitivo, mas sim que para você ser salvo, você precisa continuar indo na igreja, que você precisa, que você não pode ter nenhum pecado, porque se Cristo voltar e você tiver pecado naquela hora, você vai para o inferno e tal. Então significa que você tem que ser perfeito para ser salvo e que a obra de Cristo não foi suficiente. Nós não. Paulo vai dizer, né? Nós, porque Paulo se refere assim, nós, né? Que somos a verdadeira circuncisão, o corpo de Cristo verdadeiro. Paulo vai nos ensinar que a gente entende que, por exemplo, os exemplos que eu falei de ir à igreja, de ser fiel, de não pecar, não é para ser salvo. Não é isso que me condiciona a ser salvo. E sim, isso eu faço porque eu fui salvo, como consequência. Mas voltando ao que eu falei, onde é que está o jogo de palavras? Acautelai-vos dos maus obreiros. Aqueles que dizem que a salvação é por obras, Paulo se refere a eles como maus obreiros. Como é que esses caras querem ser salvos por obras se as obras deles são porcas e podres? É isso que Paulo quer dizer. Eles são maus obreiros. Será que Paulo não está sendo muito duro ao falar dessa forma? É só ler Mateus 23. Jesus foi muito mais duro do que Paulo para falar sobre isso aqui. Certo? E o terceiro jogo de palavras, acautelai-vos da falsa circuncisão. Por quê? Porque, como eu falei, um dos termos que eles se referiam como requisito para a salvação era a circuncisão. E aqui, no original grego, deixa eu ver se aparece aqui nessa cruzinha aqui. Não, aqui vai. Aqui, ó. Falsa circuncisão. No original, mutilação. Certo? Por que mutilação? O que Paulo quer dizer aqui? Qual é o jogo de palavras de Paulo? Os judaizantes, eles criticavam os gentios, porque de fato havia entre algumas religiões pagãs dos gentios aquelas pessoas que se mutilavam como condição para agradar a Deus, ou para agradar não é nem o Deus de Israel, aos deuses que eles serviam. E aí Paulo está comparando a circuncisão, ele usa o termo mutilação, porque ele está comparando a circuncisão dos judeus como algo raso e sem significado espiritual, somente físico,
como se fosse uma mutilação pagã. Ele fala, acautelai-vos da falsa circuncisão, acautelai-vos daquele que cortam seus corpos, porque a circuncisão é o corte de uma parte do homem, né? Do homem, e eles faziam isso como se isso, não, você é circunciso, então você é salvo, como se aquilo ali fosse um ritual. E era assim que os pagãos faziam. E Paulo está dizendo que eles estão fazendo isso. Então, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ou seja, cães, termos que os judeus usam como gentios, aos gentios pejorativamente, Paulo devolve a eles. Maus obreiros, um termo, obras, era um termo que os judeus consideravam como requisito para a salvação. Paulo combate a eles porque essas obras são más. E circuncisão como mutilação, algo que os pagãos faziam e eram criticados pelos judeus, e agora eles estão fazendo igualzinho. Ou seja, um trocadilho. Oi. Esses dias eu estava vendo no livro de Tiago, essa questão dos maus obreiros, aí lá a gente vê a questão de mostrar sua fé por suas obras. Aí, quando eu vi da questão dos maus obreiros, a gente pode pensar também a intenção dessas obras feitas por esses obreiros, né? Exatamente. Talvez tenha a obra, mas não é pela fé que é feito ela. Não está justificando a fé dele. Perfeito. Inclusive, lá no Mateus, no Sermão da Montanha, né? Mateus 5, 6 e 7, não lembro agora qual dos 3 capítulos fala sobre isso, acho que é o capítulo 6, se não estiver enganado. Como Jesus começa a condenar os fariseus naquele dia, ele dizendo, né? Ao darem esmolas, não saiba a sua mão direita o que a esquerda fez. Ou ao contrário do lado, não sei. Não saiba uma mão que a outra fez. Não façam como os pagãos que fazem essas coisas publicamente para serem honrados por estarem fazendo isso. Como o João falou, a intenção dos caras não era glorificar a Deus, era adquirir glória pessoal. E eles até adquiriam, só que essa glória é passageira. Então Jesus dizia assim, em verdade digo que eles já receberam o galardão deles. O galardão deles é reconhecimento humano, é reconhecimento dos homens. Os fariseus, na verdade, são isso, né? Pessoas que queriam agradar a homens e se esqueciam de agradar a Deus. Portanto, se você quer... Qual é o raciocínio disso? Se eu quero agradar um ser humano, eu não preciso ser verdadeiramente realmente bom, uma pessoa boa. Porque eu consigo enganar você, me fingindo de bom. Mas para enganar a Deus, a mudança externa não funciona. Para enganar, não. Para agradar a Deus, a mudança externa não funciona. E sim a mudança interna. E aí Jesus vai dizer aos fariseus lá no Mateus 23 que eu citei, o copo tem que estar limpo por dentro para você beber o líquido, não é por fora não, certo? Ninguém engana Deus. Inclusive, tem um verso que diz, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, né? Ninguém engana Deus não, velho. Então, continuando, verso 3. Porque, através da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Aí Paulo vai dizer, não, a verdadeira circuncisão somos nós. E por mais que possa parecer no primeiro momento que Paulo está querendo atrair o holofote para ele, ele vai dizer não, ele vai dizer nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Veja só, no mesmo verso, você vê que Paulo não está querendo atribuir a ele a santidade, a pessoa dele. Ele vai dizer, nós é que somos a circuncisão. Mas circuncisão baseada em quê? Nós que adoramos a Deus no Espírito. E percebam que não é que Paulo tem o Espírito dele tão desenvolvido que ele adora a Deus de forma correta. Paulo adora a Deus no Espírito com letra maiúscula. Espírito com letra maiúscula. Então, nós adoramos a Deus. Paulo reconhece aqui que ele só é capaz de adorar a Deus porque o Espírito Santo habita no seu interior e faz ele adorar a Deus. Porque se fosse por ele, isso não aconteceria. O próprio Paulo escreveu no Romanos capítulo 3, ninguém busca a Deus, ninguém quer saber de Deus. E ele se enquadra nisso. Né? Se não fosse a ação desse Espírito aqui, e nele nós não adoraríamos, se não fosse, melhor dizendo, nós só podemos adorar a Deus porque estamos no Espírito, com letra maiúscula, porque ele habita em nós. Não é pelas obras que a minha carne é capaz de fazer, mas sim porque o Espírito Santo me leva a adorar a Deus. O que mais? E nos gloriamos em Cristo Jesus. E ao adorar a Deus, eu não me coloco como glória pessoal, por eu sou um crente exemplo, eu sou um crente que adora a Deus de verdade, eu mereço ser visto como alguém. Não, Paulo não busca glória pessoal, a glória dele está em Cristo, porque ele sabe que o Espírito Santo só entra em nós através do conhecimento do que Cristo fez.
Somente através do que Cristo fez é possível que a gente reconheça o nosso pecado e o Espírito Santo entre nós. Senão, ninguém conseguiria ser salvo sem reconhecimento do sacrifício de Cristo. Na verdade, ninguém pode ser salvo sem reconhecimento do sacrifício de Cristo como a única possibilidade de salvação. É aí que o Espírito entra. É aí que você passa a adorar a Deus no Espírito. Quando você entende que em você não há possibilidade de salvação. Em você não há condição de conquistar a salvação. Porque os judaizantes não reconheciam. Porque os cães, os maus obreiros e a falsa circuncisão não reconheciam. Porque o objetivo deles aqui era justamente introduzir um novo ensino de que é você o responsável por sua salvação. Que mal há nisso, então? Que mal há em a pessoa crer em Cristo e continuar fazendo essas boas obras? O mal há é que se você confia em você como salvação, você vai se dar mal. Você não vai conseguir fazer. E aí Paulo escreveu lá no Romanos capítulo 9, eu acho, se não estiver enganado. Lembram? Era assim, os judeus, eles não se submetem à justiça de Deus, porque eles são a sua própria justiça. Mas eles tropeçarão na pedra de tropeço, que é Jesus. Porque o padrão de santidade de Deus qual o percentual de pecado que Deus aceita? Qual é esse percentual? 0%. 0%. Um pecado um pecado que nós já cometemos nos impossibilita de entrar no céu, a não ser que alguém pague por esse pecado. Foi exatamente o que aconteceu. Entendendo isso, o Espírito Santo entra em mim e agora eu sou capaz de amar e de adorar a Deus. E isso só acontece por conta do que Cristo fez. Por isso nós nos gloriamos não na nossa capacidade de entender esse Espírito, mas do que Cristo fez por nós e assim o Espírito habita em nós. E não confiamos na carne. Para finalizar, para dizer assim, eu não estou falando isso porque eu confio na minha carne, não. Não confio na minha carne. A glória é de Cristo. Não é a minha carne que obtém os méritos pela salvação, por obediência às obras. Não é isso. É Cristo que, através do seu sacrifício, implanta em mim ou me dá um espírito, me adota no espírito, um espírito de adoção como filho, e não na minha carne. Na carne não dá para confiar. Os judeus, os judaizantes, eles queriam justamente fazer isso. Entenda que a sua carne é responsável por sua salvação. E Paulo diz, não é. Porque se você for baseado por esse princípio, você não vai ser salvo. E aí no verso 4 ele vai dizer assim, apesar de que, pessoal, se tem alguém que poderia confiar na carne, era eu. E ele vai apresentar as suas credenciais, do verso 4 até o verso 6, de alguém que talvez pudesse. Do verso 4 até o verso 6, você lê e você pensa assim que Paulo talvez diga assim, não, então realmente faz sentido confiar na carne. Aí Paulo vai dizer como? Verso 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Assim, rapaz, se tem alguém que poderia pensar em confiar na carne para ser salvo, esse alguém era eu. Por quê? Circuncidado ao 8º dia, esse era o mandamento de Deus a Abraão, né, na velha aliança, era ser circuncidado ao 8º, todo o indivíduo do sexo masculino que nascia no 8º dia de vida, ele era circuncidado. Isso era marca da aliança. Porém, isso era uma simbologia que mostrava que aquele era o povo de Deus. E a revelação progressiva de Deus vai nos mostrar que, na verdade, é importante a circuncisão no coração. Já no Velho Testamento, isso é anunciado por alguns profetas. Circuncidai os vossos corações. O que mais tem na credencial de Paulo? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel. Paulo não era um prosélito. Aqui alguém que não era judeu, mas se converteu ao judaísmo. Paulo era judeu original. Judeu, realmente judeu. Nasceu em Tarso, na Sicília, porém, filho de judeus. E ele é não só filho, da linhagem de Israel, ou seja, ele é descendente de Abraão, de sangue de Abraão, da tribo de Benjamim, uma das tribos mais fiéis das tribos judaicas, certo? Hebreu de hebreus. Hebreu de hebreus quer dizer assim, eu sou filho e neto de hebreus. Eu sou filho de hebreu e os meus pais também eram filhos de hebreus. Eu sou hebreu de hebreus, certo? Ou seja, Paulo é linhagem pura, não é? Às vezes tinha um hebreu que se casava com uma gentia e dava. Não, Paulo, assim, eu tenho pai e mãe hebreu, tá? Eu sou hebreu por sangue. Que mais, Paulo? Quanto à lei, fariseu. O que é quanto à lei, fariseu? Eles tinham várias seitas no primeiro século, né, acerca do povo dos judeus. Nós já falamos sobre isso, fariseus, saduceus, essênios, zelotes, dentre outros, sendo que, dentre essas aí, a seita dos fariseus era, sem dúvida nenhuma, a mais zelosa pela lei. Os caras, assim, tinham que seguir a lei a qualquer custo.
E aí você pensa, talvez fosse ser, então, aqui deveria ser a tribo que, a seita que mais fosse santa, né, seguindo a lei. Mas é isso que Paulo quer dizer. Justamente não. Quem é quem mais Cristo critica? Aqueles que diziam seguir a lei. Porque não são justiça em si mesmo. Pensavam que era, mas não são. E Paulo era essa pessoa. O que estava prescrito na lei, ele fazia à risca. Porém, o coração não. O coração não estava transformado. Mas ele fazia à risca. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Paulo zelava tanto pelo judaísmo que quando aparece alguém que apresenta um novo modo de ver, que é a reinterpretação, que foi o próprio Cristo que fez isso, ele persegue. Persegue de morte, ele mata. Paulo estava lá quando Estevão morreu. Ele estava lá se divertindo com a morte de Estevão. Quando Paulo encontrou a Cristo, ele estava indo perseguir cristãos para matar esses cristãos. Ele era perseguidor ferrenho da igreja. E ele vai dizer depois aqui, ó, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E todas aquelas coisas que os judeus diziam assim, ó, se você fizer isso, você vai ser considerado justo, ninguém tinha o que falar de Paulo. Aos olhos humanos, Paulo era plenamente justo, irrepreensível aos olhos humanos pela obediência na lei. Então, se tem alguém que poderia confiar na lei, era o próprio Paulo. Porque ele era perfeito nas prescrições da lei, ele é perfeito aos olhos humanos na obediência do judaísmo. Ele era o exemplo que tinha ali, era Paulo. Ou seja, se você lê isso aí, não, realmente então faz sentido, a lei justificava. Mas o que aconteceu com Paulo? Paulo era um cara amargo de coração, Saulo, né, nessa época, melhor dizendo. Ele era um cara perseguidor, como ele falou aí. E aí o que ele vai falar a partir do verso 7? Mas significa porém, né, ou seja, isso não é verdade, ele muda, é uma ideia contrária, ele vai dizer agora, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda. Como assim, Paulo? Você perseguiu isso a vida inteira? Como é que o que para você era lucro, você considera agora perda? Por quê? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo, tudo aquilo para mim vira perda. O que Paulo quer dizer com isso? Ele vai dizer assim, quando eu começo a conhecer a Cristo, eu percebi o quanto que aquilo não faz sentido nenhum. O quanto que aquilo era falso e mentiroso. E bastou um encontro de Paulo com Cristo. E lembrando, Paulo foi encontrar com Cristo? Não. Paulo não estava procurando Cristo. Por isso que ele escreve lá, ninguém procura a Deus, ninguém busca a Deus. Deus que chega até você. Olha que amor que chega para nós. Nós estamos aqui discutindo essa palavra porque Deus resolveu tocar no meu e no seu coração. Não foi você que foi buscar Deus. Foi Deus que buscou, que quis, né, ganhar você e mudar a sua vida. Isso é muito amor, isso a sensação de gratidão que nós devemos ter, isso é enorme. Né? Então, foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo tentou tanto a justiça própria, aos olhos dos homens ele era tão perfeito, mas quando ele encontra Cristo, ele percebe que tudo aquilo ali é perda de tempo. É nada, é lixo. Na Nova Almeida atualizada, vai trazer um desses textos aqui, vai dizer como, considera tudo isso como lixo. Né? Quando Paulo conhece a Cristo, tudo que ele cultivou nele como a seu maior trunfo, a sua maior característica, tudo isso deixa de ter qualquer importância. Verso 8. E tudo isso por quê? Por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele vai repetir a mesma coisa. Sim, considero tudo isso que eu fiz foi perda. Nada disso aí faz sentido. Por quê? Porque quando eu comparo isso com a sublimidade de Cristo, com o poder que há em Cristo, com a perfeição disso, ao conhecer o plano de salvação, ao conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, quando eu comparo todas aquelas coisas que para mim era lucro, era o trunfo, era a minha vaidade, quando eu comparo tudo isso com a sublimidade que há em Cristo, a superioridade que há em Cristo, tudo aquilo para mim é perda. Não faz o menor sentido isso daqui. Não funciona, não presta. Tá acabando o tempo aí, pessoal. Eu vou fazer o esquema que a gente já conhece, vou parar e vou mandar o link para vocês novamente, beleza? Ok, retomando então. Quando Paulo se depara com a sublimidade do conhecimento de Cristo, como o seu plano e a sua essência são sublimes, ou seja, são superiores demais a todas as outras coisas, tudo que ele trilhou até hoje
definindo como o seu mérito, como a sua salvação, tudo isso ele considera como perda. E ele considera deveras. Eu acho perda demais isso daqui, velho. Demais mesmo. Por quê? Por causa quando eu comparo com a sublimidade de Cristo Jesus. E é isso quando você tem um encontro real com Cristo, quando você tem um encontro, quando você tem um encontro verdadeiro, você percebe que todas as outras coisas em que você se apoiou, tudo que você buscou para ser razão da sua vida, perde o sentido. Cai por terra. É perda para você. Por causa da sublimidade e conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, no versos 4 até o verso 6, Paulo aparenta todas as suas credenciais e fala assim, tudo isso aqui me faria justificar a mim mesmo pela carne, me faria confiar na carne. Mas, quando eu comparo isso com Cristo, meu irmão, isso tudo é perda, isso tudo é refúgio. E refúgio aqui, pessoal, é uma palavra muito mais pesada do que poderia colocar aqui, mas não coloca, na verdade, é aquilo que Paulo vai dizer assim, ó, o que eu fiz quando eu me deparei com Cristo é pegar todas essas coisas e dar descarga nisso. Dei descarga, joguei na descarga e apertei o botão da descarga. Tudo isso aqui foi para descarga. Tá? E eu fiz isso para quê? Para ganhar a Cristo. Porque quando eu me baseio em mim mesmo, na minha carne, quando eu confio na minha capacidade, na minha obediência, isso me impede de conhecer a Cristo, porque eu quero me justificar a mim mesmo. E como ele escreve aos judeus, né? Não, como escreve aos romanos, os judeus eles não se submetem à justiça de Deus e nem podem se submeter, porque eles são justiça para si mesmos. Como é que então isso atrapalhava alguém, isso atrapalha alguém? Aí, a revelação completa da Escritura vai nos mostrar como isso é uma corrente que está em suas mãos. E é preciso que precisou que Cristo viesse e venha na sua vida hoje e quebre as correntes, e você se sinta livre, e aí você, ou que Cristo faça como ele fez lá, a gente falou sobre isso na reunião passada, os discípulos do caminho de Emaús, abriu os olhos deles, de repente os caras falam, meu Deus, como eu não percebi isso antes. Foi isso que aconteceu com Paulo. E é isso que Paulo está dizendo. Quando eu até poderia confiar na carne. E qual é o ponto de Paulo? É contra-argumentar aqui, né? Porque o argumento dos judaizantes era, olha, a carne é que faz, você consegue fazer. Paulo, meu irmão, eu obedeci a lei muito mais do que esses caras aí. E ele não fala isso com vaidade. Ele fala isso como não se diz assim, eu era muito mais perdido que esses caras aí. Mas Deus, em Cristo, me fez conhecer sua sublimidade. Tudo aquilo para mim agora é perda. Portanto, considerem perda tudo isso que eles estão propondo vocês a fazer. Eu fiz isso por amor, para ganhar Jesus, por amor do qual perdi todas as coisas, considero como refúgio. Considero tudo isso como né, dejeto. Para ganhar a Cristo. E o verso 9 vai dizer, além de ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Rapaz, isso aqui é profundo demais. O que significa ser achado nele? O que Paulo quer dizer assim? Ganhar a Cristo e ser achado nele. Eu entendo que Paulo quer dizer, tipo assim, no momento de um julgamento, véio, de uma condenação, na hora que chegar lá, aí alguém falar assim, Paulo vai ser condenado aí. Paulo, o que eu sei, eu tenho aqui uma lista das coisas que Paulo fez que o leva à condenação. Eu tenho aqui uma lista. E cadê a lista de Paulo? Cadê Paulo? Pega a lista de Paulo para apresentar para ele. Quando pega, cadê a lista? Não estou achando a lista de Paulo. Não acharam Paulo, não acharam a lista de pecados dele. Porque onde é que Paulo estava? Paulo estava em Cristo. Olharam para Cristo e viram Paulo. É isso que Paulo quer dizer com ser achado nele. Na hora que chegar a nossa condenação, na hora de alguém falar assim, não, Décio, ele fez tal e tal coisa, ele merece o inferno. Não, de fato merece. Cadê Décio? Vamos botar Décio no inferno. Cadê Décio? Cadê Andressa? Cadê os jovens da igreja que é Esther? Não estou achando. Onde é que a gente vai achar? Olha para a cruz, está lá Cristo e nós lá, todos em Cristo. Porque Cristo pagou por esses pecados. Cristo justificou. E ele explica isso dizendo que ser achado em Cristo não é ser achado nos meus pecados, é eu ser achado santificado em Cristo, justificado em Cristo, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei. Eu sou achado nele, porque se a justiça fosse própria, procedendo de mim, eu seria achado em mim mesmo, como digno de ir ao céu. Mas isso é impossível. E ele escreve aos Romanos que isso é impossível porque
porque a lei ela é santa, dada por Deus, mas ela estava adoecida, enferma pela carne, portanto isso torna impossível. E no capítulo 8 de Romanos ele vai dizer, aquilo que era impossível aos homens, Deus fez enviando o seu próprio Filho, condenando na carne o pecado. Por isso que Cristo veio como homem, porque o pecado cometido pela carne, a minha carne não é confiável, mas a de Cristo foi confiável. Ele cumpriu a lei. E, portanto, ao procurar a minha e a sua condenação, não vão nos achar em nós mesmos, mas vamos nos achar em Cristo. Nós seremos achados nele, porque é nele que está a nossa justiça. E ele vai dizer, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão, ou seja, mas sim, ou na verdade, a que é mediante a fé em Cristo, porque é nele que eu estou encontrado como justo, é nele que eu sou achado como santificado, como renovado, como regenerado, é nele, é em Cristo pelo que ele fez, porque ele desfez a minha inimizade com Deus, ele refez a minha ligação com Deus, religião, ele religou eu, pecador, a Deus. E é nele que eu sou encontrado. A minha sentença vai ser encontrada nele, não nos meus atos. Se fosse nos meus atos, eu estava preocupado, estava lascado. E é por isso que Paulo vai dizer aos filipenses aí, né? Não caiam na conversa desses judaizantes antes, porque eles querem fazer você entender que a justificação é baseada na sua... Eles querem fazer você... Como é que ele escreve aos Gálatas, velho? Deixa eu lembrar aqui, tem uma frase dele aos Gálatas. Eles se gloriam na carne, eles se gloriam na carne. Isso ele fala assim aos Gálatas, capítulo 6. E Paulo está falando só que eles vão tropeçar na pedra do tropeço. Então, não caiam nessa conversa. Sejam encontrados em Cristo. Verso 9, né? E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. E qual é o objetivo? Para o conhecer, né? E o poder... lembra que ele fala aqui? Peraí, deixa eu só fazer a associação do paralelo aqui. Considera tudo isso como perda por causa da sublimidade do conhecimento, por amor do qual... peraí que eu me perdi, que tinha uma coisa que eu tinha visto aqui para... por amor do qual perdi todas as coisas, eu considero como refúgio. Para ganhar a Cristo ser achado nele, é uma coisa, né? Para ganhar a Cristo ser achado nele, com justiça procedente dele, não de mim. E a segunda coisa, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. E a terceira coisa, para, de algum modo, alcançar a ressurreição entre os mortos. Então, Paulo fala aqui, considero todas as outras coisas como refúgio, considero tudo em que me apoiei até hoje como perda de tempo, para ganhar a Cristo e ser encontrado nele, para conhecer o poder, porque assim, você tem que abandonar tudo o que você tinha antes para você conhecer a Cristo. É isso que Paulo quer dizer. Como eu falei, né? A vida que ele tinha antes atrapalhava ele, a justiça em si mesmo atrapalhava ele de buscar a Deus, de buscar a Cristo. Agora não, agora ele se encontra com Cristo, se depara com essa sublimidade. Como é que eu me deparo com isso? É conhecendo Cristo, através das Escrituras. Sola Escritura, como diz a Reforma Protestante. Cadê? Para o conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Ou seja, Paulo vai dizer assim, quando eu mudo a minha chavinha, mudo a minha vida, eu passo a conhecer a Cristo, eu entendo o poder da sua ressurreição. Ele morreu para ser condenado na carne dos meus pecados, mas assim como ele sofreu e morreu por mim, ele foi ressuscitado. E a ressurreição dele significa muito para mim, porque ele é a primazia, ele é o primogênito dentre muitos. E isso faz com que, isso me mostra que eu também seja ressuscitado. Ele vai falar no verso seguinte: poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos. Assim como Cristo sofreu tanto na cruz, eu entendo a razão de eu sofrer também. O autor aos Hebreus fala que Cristo aprendeu a obedecer pelo que sofreu. E Paulo vai dizer assim, eu conheço o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. É nesse sofrimento que foi por mim e por você que nós temos comunhão. É nessa esperança que eu e você temos comunhão. Na comunhão dos sofrimentos de Cristo. E ele vai dizer, conformando-me com ele na sua morte. O que é conformando-me com ele na sua morte? Seria como dizer, tipo assim, me conformei que Cristo morreu. Isso foi o que os discípulos fizeram no primeiro momento. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo,
Conformar significa assumir a mesma forma, ou me fazer igual a ele quando ele morre. Quando ele morre. Eu assumo a mesma forma de alguém que vai reviver, de alguém que estava com pecado, que carrega o pecado, morre por esse pecado, morre para este pecado e depois ressuscita. E ele vai dizer assim, para, de algum modo, alcançar a ressurreição entre os mortos. Foi isso que aconteceu com Cristo. E é nisso que Paulo se baseia, porque isso vai acontecer com ele. A diferença é que quando Cristo estava carregado de pecados na cruz para morrer e depois renascer glorificado, os pecados não eram dele. Os pecados eram os de Paulo, eram os meus, eram os seus. Por isso que nós devemos nos assemelhar a Cristo, nos assemelhar a Paulo aqui, assumindo a forma de Cristo, como alguém que morreu para os pecados e ressuscitou em glória. E ele vai dizer para, de algum modo, alcançar a ressurreição entre os mortos. Porque isso vai acontecer comigo também, Paulo quer dizer. E é por isso, é por essa esperança, é por todo esse entendimento, é por toda essa sublimidade de um plano como esse, é que eu considero todas as demais coisas como refúgio. E quando Paulo fala aqui, para, de algum modo, alcançar a ressurreição entre os mortos, não é tipo assim, para alguma coisa que eu faça me leve a ser ressuscitado. Não. Seria como dizer, tipo assim, porque ele já mostrou que não é pelo que ele faz, né? Não é pela carne dele. Na verdade, o que Paulo quer dizer, tipo assim, seja qual for a forma como Deus vai me ressuscitar, isso vai acontecer. Eu não entendo tudo, mas eu sei que vai acontecer, porque essa é a promessa de Deus para nós. Amém? Qual é a importância? Se Paulo está falando isso aí acerca dos judaizantes, que querem se justificar pelas obras, o que isso aplica no nosso dia de hoje? Né? Qual a implicância disso na nossa vida como igreja? Total implicância, porque o que bem tem na igreja hoje são os judaizantes. Não com esse nome, mas aqueles que orientam você a não pecar para ser salvo. Orientam você que a sua obediência o leva ao céu. Orientam você que a sua força te leva ao céu. Orientam você que você não pode, que você não a sua vida santa de pecado é porque isso o qualifica para ir para o céu. Qual o problema disso? Se você entende que a sua ausência de pecados o leva ao céu, você nunca vai ter certeza da sua salvação. E nem pode ter, porque você sabe que você peca. Eu sei que eu peco. E não é por isso, não é por não pecar que eu vou para o céu. Não é por obedecer à risca que eu vou para o céu. Não é por merecer de tão bom que eu sou que eu vou para o céu. É apesar de não merecer, apesar de ser pecador e apesar de não cumprir à risca as orientações de Deus, eu vou para o céu. Por quê? Porque Cristo é a minha glória. Eu me glorifico nele. Os judaizantes, num primeiro momento, a exigência da santidade pode parecer algo bom, mas no fim leva à perdição, porque é uma exigência externa. Por que acaba sendo uma exigência interna? Então quer dizer que os judeus, a prescrição de Deus para os judeus era uma exigência externa? Não. A orientação de Deus aos judeus era uma santidade interna. O problema é que isso é impossível para nós. Isso é impossível para nós. O problema é que essa lei dada por Deus, que é santa, ela é corrompida pela minha carne. E para parecer que eu faço isso, eu vou me fingir de santo para você. Eu vou me fingir de santo, entendendo, passando para você a imagem da perfeição. Será que é difícil enxergar isso dentro da igreja? Será que é difícil enxergar que algumas pessoas na igreja querem se passar como mais santas do que os outros para parecer que estão em situação melhor de santidade, de salvação, perto da salvação? Isso nada mais é do que os judaizantes modernos, vamos dizer assim. E aí Jesus vai dizer aos fariseus lá, né? Mateus 23, os exigem a cumprir coisas que nem vocês mesmos fazem, né? Mostrando que é uma aparência externa, é uma aparência. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, a vida cristã hoje tem sido assim em boa parte das situações. Uma vida cristã aparente. Quem olha para mim na rua me vê como crente. Esse cara ali é crente. Ali, ó a roupa que ele veste. Ó o jeito que ele fala. Ó as palavras que ele usa quando ele conversa. Ele é crente. Mas o meu coração, véio, as pessoas não veem. Mas Deus vê. Deus vê. E o perigo de eu querer agradar aos homens é que eu, para fazer isso, os engano. E ao enganá-los, corro um risco de enganar a mim mesmo. E a minha mentira passa a ser verdade até para mim mesmo.
E o problema disso é muito grande, porque daí a eu mudar de opinião é bem mais difícil. Então, tenhamos cuidados com esse tipo de exigência. Não nos apoiamos na nossa obediência, não nos apoiamos na nossa capacidade de salvação, não nos apoiamos na nossa santidade, porque a gente vai tropeçar. Essa é a justiça que engana. A minha justiça, ela me engana. Tranquilo? Dúvidas aí, pessoal? Ou dúvidas, ou comentários, ou alguma coisa? Aqui tá de boa, Décio. Tranquilo aqui também. Beleza. Vamos continuar então. Deixa eu ver quem está na reunião aí. Ninguém está comentando, vocês estão muito calados. Oh, 10 pessoas. Ué, o pastor está aí. Pastor, quer falar alguma coisa? Meu Deus. Não, pastor, não. Dessa época meu celular descarregou. Ah, sim. Se você quiser falar também, pode falar, né? Vixe, não adianta. Viu? Está no verso 12 ainda, vamos lá. Continuando. Esse aqui que é o de tela. E aí Paulo vai dizer assim, veja que Paulo, perceba que Paulo lá nos versos anteriores diz assim, nós é que somos a verdadeira circuncisão. Como eu falei com vocês, no primeiro momento dá a impressão de que Paulo pode querer glória pessoal, pode ser um ato de vaidade, mas ele mostra no texto que não, que ele entende que a circuncisão é aquele que circuncisa o coração, e só é possível a circuncisão no coração se a gente adorar a Deus no Espírito e nos gloriarmos em Cristo. Isso não depende de nós, né? Isso não é mérito nosso. E ele vai dizer agora aqui, ó, no verso 12, não que eu já o tenha recebido. E aqui não que eu o tenha já recebido, esse o aqui, esse o aqui, ele pode se referir ao próprio Cristo ou à ressurreição, né? A conclusão das coisas. De uma forma ou de outra, a gente tem explicação aqui, da mesma explicação, na verdade. Quando Paulo fala que ele não tenha recebido a Cristo aqui, se ele sabe que a sua mudança foi porque ele teve um encontro com Cristo, então evidentemente que ele não está falando de se converter. Está falando de receber a Cristo como aquele que vai finalizar a obra, como o dia do Senhor, como a conclusão final de tudo isso, como o dia em que será glorificado, né? Que seria a mesma coisa de ele dizer que ele ainda não foi, ele não ressuscitou. Mas Paulo vai trazer para a gente aqui para frente agora a ideia de que assim, ele conhece que isso é um processo, ele conhece que ele não é perfeito. Ele vai dizer aqui, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Quando eu falo que nós é que somos a verdadeira circuncisão, eu não estou falando que eu sou perfeito. Pelo contrário, quem fala que é perfeito são os da falsa circuncisão, que se passam por perfeitos. Paulo está dizendo exatamente o contrário. Eu não sou perfeito. O perfeito é aquele que me justifica. Esse é que é o ponto. Eu só posso ser justo se eu for justificado por alguém que é perfeito. Eu não sou. Mas por que eu sou justo? Por que eu sou justificado? Porque quem me justifica é a perfeição. Ele vai dizer, não que eu já tenha obtido. Então, mas apesar de eu me justificar, ou melhor, de eu ser justificado por alguém que é a perfeição, isso não quer dizer que eu não tenha que buscar essa perfeição. E é isso que ele quer dizer como conformando-me com ele na sua morte, tomando a forma dele, assumindo a forma dele, buscando a forma dele. Então é que ele fala, não quer dizer que eu já tenha recebido, ou seja, essa conformação, ou essa perfeição, ou essa presença de Cristo plenamente em mim, ou já tenho obtido a perfeição. Não, eu não recebi ainda, não sou perfeito. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ou seja, Paulo, aquela frase que eu gosto de falar com vocês. O cristão verdadeiro é aquele cara que não é perfeito, mas quer muito ser. Ele quer muito ser igual a Cristo. Ele quer muito parecer com Cristo. Não para a glória dele, mas para a glória de Deus. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Jesus. Você foi conquistado por Jesus para ser sem pecado, para ser perfeito. Só que isso não vai acontecer aqui agora, plenamente. Isso só vai acontecer quando você for glorificado com a volta de Jesus. Mas, mesmo assim, ao longo da sua trajetória, você deve buscar se aproximar disso. É isso que Paulo disse lá no capítulo 1. Tenho convicção, estou certo de que aquele que começou a boa obra, aquele que concedeu a fé, aquele que te justificou em Cristo, estou convencido de que ele também completará a obra em vocês.
E quando ele diz disso, ele diz dele também. Ele sabe que ele não é perfeito, ele sabe que isso é um processo. Então, isso aqui é uma tradução da vida cristã. Você entende que você, antes de Cristo, é um cara completamente corrompido, depravação total do ser humano. Depois que você encontra Cristo, você continua corrompido, mas você agora passa a ser regido pelo Espírito Santo. E no Espírito você pode glorificar a Deus, você pode adorar a Deus. E neste Espírito, guiado por este Espírito, você passa, lembra do capítulo anterior, a provar as coisas excelentes. Você passa a buscar ser irrepreensível no dia do Senhor. Você não consegue ser perfeito. E aí eu gosto muito de uma definição de um pastor que diz assim, a vida cristã se refere a algumas etapas, as etapas que o cristão passa da salvação. A primeira etapa é quando você se arrepende dos seus pecados, você se converte verdadeiramente, você olha para a cruz e vê que os seus pecados estão ali, que Cristo não merecia e que você não tinha como pagar e que ele pagou por você. Então você está em Cristo Jesus e aí não há mais a culpa no seu pecado, não há mais condenação do seu pecado. Você está livre da condenação do seu pecado, apesar de ainda continuar pecando por acidente, por falha, mas você se arrepende, o Espírito habita em você, você glorifica a Deus no que você faz e o seu pecado não te gera mais condenação. Quando você aceita verdadeiramente a Cristo, a sua condenação se encerra, e por isso que Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. No segundo momento, quando o Espírito Santo começa a habitar em você, e ao longo da sua existência, que é o que Paulo está dizendo aqui, prosseguir para o alvo, para conquistar aquilo para que foi conquistado por Deus, para cumprir o objetivo de Deus em Cristo me conquistar, e isso vai acontecer porque este é o plano de Deus. Isso é possível quando o Espírito habita em mim e a presença do Espírito Santo me tira do domínio sobre o pecado. Isso não quer dizer que eu não peque, mas isso quer dizer que o pecado não mais me domina. Essa é a vida cristã. Você peca, você falha porque você ainda está sob a influência da carne. Você ainda está sob a influência dos desejos da carne. Você acaba pecando de vez em quando. Mas você se arrepende e deixa de pecar porque você não é dominado. Então, no primeiro momento, você sai da condenação do pecado. Nesse momento em que nós estamos vivendo agora, em que o Espírito trabalha em nós e Deus está completando a obra em nós saímos do domínio sobre o pecado. E haverá o dia, que é esse dia que Paulo fala aqui, da ressurreição dentre os mortos, que é o dia que Jesus Cristo voltará, o dia do Senhor. Nesse dia, nós ressuscitaremos com corpos glorificados, assim como Cristo. Subiremos a um reino eterno com Deus, no qual estaremos livres da presença do pecado, porque não estaremos mais sujeitos a essa carne, a este corpo corrompido. Seremos transformados num corpo igual ao da glória de Cristo. Paulo vai falar isso daqui a pouco aí, certo? Então é isso que Paulo quer dizer, estamos na fase 2, na fase de prosseguir para o alvo, de santificação, de não estar mais sob o domínio do pecado. Somos influenciados por ele, caímos de vez em quando, mas não somos dominados por ele, não somos mais escravizados pelo pecado. E a razão disso não está em mim, está no Espírito que agora habita em mim. E ele vai falar dele agora, verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, ou seja, não sou perfeito. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, prosseguir para o alvo. E aqui, como Paulo falou, aqui é importante, como é que isso se aplica para nós? É importante que você esqueça do que ficou para trás. Paulo está falando aqui de tudo que justificava, como que ele achava que justificava pela carne, tudo que ele praticava no judaísmo, no fariseísmo. Ele está esquecendo do que ele ficou para trás. E, inclusive, tem um filme que eu assisti, né? Que você sabe que a Bíblia fala sobre o espinho na carne de Paulo, que Paulo pediu a Deus por 3 vezes para poder livrar desse espinho da carne. Deus não livrou, dizendo a ele que a minha graça te basta. A Bíblia não diz o que é isso, mas algumas pessoas entendem que isso é alguma coisa muito pesada que Paulo fez no passado. E eu assisti um filme que atribui esse espinho da carne ao fato de Paulo ter matado crianças inocentes de famílias cristãs, crianças pequenas que ele chega lá e mata só porque eram cristãos. E talvez ele não consiga ter uma dificuldade grande de se perdoar por isso. Por isso que Deus fala para ele assim, a minha graça te basta, velho. Você está perdoado, esqueça isso aí. Isso não deve te martirizar. Mas Paulo volta e meia se pegava pensando nisso, porque era o espinho da carne dele. Isso acontece conosco, mas isso não pode dominar a minha vida. O
o meu passado e mesmo o meu presente, as minhas dificuldades presentes, as minhas aflições presentes, as coisas que eu fiz, o pecado que eu cometi, aquela coisa terrível que eu fiz no passado. Devo esquecer-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Quais são as coisas que estão diante de mim que Paulo se refere? São as coisas que eu vou ter nessa vida? São as bênçãos que eu vou ter por estar na igreja? Não. É a ressurreição dentre os mortos, os eventos já anunciados na Escritura, as coisas que esperam por mim, a razão da minha esperança, da minha herança que está para vir, a glorificação com Cristo. É apegando nisso que eu devo seguir ao alvo. Este é o meu alvo. Eu tenho que avançando para essas coisas que diante de mim estão, eu tenho que avançar para isso, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Por que eu posso dizer que Paulo não está falando das coisas que vão acontecer para mim nesta vida? Por que eu não estou falando das coisas, das bênçãos que eu posso receber? Por que eu tenho certeza que Paulo não está falando disso? A gente vai ver já já. No verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja que quando Paulo você lê aqui, prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus. No primeiro momento eu posso entender assim, não, se é um prêmio, então é uma recompensa. Eu merecia isso. Eu tenho que ser santo para merecer ir para o céu. Não, não é isso que Paulo fala. Para o prêmio da soberana vocação. Para começar, a vocação é algo que vem de fora para dentro de mim. É Deus que me dá essa vocação. Fulano tem a vocação de ser tal profissional. Ele nunca aprendeu isso na vida dele, não, mas Deus deu a ele essa vocação. Lembrando que o termo vocação tem a ver de vocalizar chamado. Na gramática, lá, se vocês lembrarem, os jovens lembram melhor do que eu, tem um negócio chamado vocativo, né? Que é o negócio que chama, é o chamamento. Então, Paulo está dizendo que, na verdade, prossigo para o prêmio do soberano chamado de Deus. Foi ele que me chamou, não fui eu que pedi para ele para ir para lá, não. Ele falou, não, venha, meu irmão, venha aí. Meu irmão não, né? Meu irmão é um termo humano, expressão, venha, meu filho, e você vai. Foi isso que ele fez com Paulo. Paulo estava lá indo matar os cristãos, e Cristo falou assim, Paulo, venha. Na hora Paulo foi. Isso é a graça irresistível do Espírito Santo. Então, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, do soberano chamado de Deus. E isso não é em você, só pode ser chamado em Cristo, porque em você não existe possibilidade de se relacionar com Deus. Porque Deus não se relaciona. Eu falei com vocês para qual é o percentual de pecado que Deus aceita para se relacionar com Ele, em termos de eternidade, eu estou dizendo aqui, 0%. Você não consegue estar na presença de Deus, na esperança que Paulo está dizendo, nas coisas que haverão de vir. Você não estará com Deus em pecado. Então eu estou lascado porque eu peco. Não. Você estaria lascado se não fosse alguém que pagou pelo seu pecado. Não quer dizer que você deve pecar à vontade. Pelo contrário. Porque se você entende isso, se você entende... Por que eu falo? Como a Bíblia é coerente? As coisas vêm assim de repente. Então, se é Cristo paga meu pecado e com isso eu sou santo, então eu posso pecar à vontade, porque está pago por Cristo. Então, vamos lembrar lá do capítulo 2, lá, verso 1. Eu vou ter que voltar aqui, porque é tão forte. Consolação de amor, exortação. Primeiro, confronto pelo pecado. Se me confronta o pecado, eu não posso mais pecar, viver em pecado. Eu não sou mais dominado pelo pecado. Consolação de amor, baseado no perdão. Comunhão do Espírito, adorar a Deus no Espírito, pela presença do Espírito em mim, e ter comunhão com outros que vivem a mesma expectativa que eu. E necessariamente entranhados afetos e misericórdias. Isso não se mistura com pecado, isso não conversa com pecado. Eu não posso ter uma vida de pecado à vontade por saber que Cristo pagou por mim. Não. Se eu sei que Cristo pagou por mim, ao contrário, o que gera em mim, necessariamente, é afetos, né, e misericórdia. Então, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, ou soberano chamado de Deus, em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus isso é possível. Verso 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sofrimento. E, se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. O que é curioso nesse verso aqui? Qual é a curiosidade? Não que eu tenha recebido ou que já tenha obtido a perfeição. Não recebi nem obti a perfeição ainda. Não julgo havê-lo alcançado. Não alcancei ainda. Mas no verso 15, somos perfeitos. Todos, pois que somos perfeitos. Paulo mistura o tempo verbal, porque aqui é o mesmo que ele faz lá em Romanos capítulo 8.
Aquele que nos chamou, também nos predestinou, também nos justificou e também nos glorificou. Ele já fala no passado. É algo tão certo essa esperança, não desaponta, que Paulo fala que nós já somos perfeitos. Não em nós, mas em Cristo. É algo consumado. Por isso que Jesus falou na cruz, está consumado, tetelestai, está consumado. Já está feito, não tem volta. Não tem volta. Você que é salvo, é salvo. E como é que você atesta que é salvo? Vivendo em santidade. Vivendo em santidade. Por isso que Paulo fala que nós somos predestinados nele, antes da fundação dos mundos, em amor, baseado no seu amor e simplesmente na sua vontade. Ele nos predestinou para sermos salvos, santos e irrepreensíveis. Ele predestinou também as boas obras para que andássemos nela. Veja como tudo se encaixa de forma muito coerente, velho. Tudo é muito coerente. Isso não se mistura com pecado. Isso não se relaciona com pecado. Isso não permite pecado no seu meio. É santidade que vem de Deus. Santificação é a obra de Deus se completando em nós. A boa obra se completando. E ele vai dizer, só que nem todos têm essa convicção. Nem todos têm essa clareza. Nem todos têm essa certeza da salvação. Nem todos que aqui estamos nessa reunião, eu posso afirmar sem medo de errar, nem todos que aqui estão nessa reunião têm 100% de certeza da sua salvação. Existem pessoas que têm medo do inferno aqui. Existem pessoas que têm medo de não ser salvos. E aí Paulo está dizendo isso. Se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Não há em mim, nem mesmo em Paulo, capacidade de te convencer disso. Mas o Evangelho é a palavra de Deus para a salvação. Lembra que nós falamos em Efésios capítulo 1? É o penhor da nossa herança. Penhor é garantia, é a certeza da nossa herança. João vai dizer lá, né, que aqueles que são de Cristo, o maligno não lhes toca. Não lhes toca. Acerca do anticristo, a Bíblia vai falar que o anticristo ele vai se posicionar para, se possível, enganar até os eleitos. Não é possível. Não porque os eleitos são bons demais, não. Porque Deus não deixa. Deus não vai deixar isso acontecer. A morte de Cristo, ela não é em vão para nenhum salvo. E aí é um outro conceito polêmico, eu vou só dar uma pincelada aqui. A pergunta que a gente pode fazer aqui é, se Paulo está falando que isso é garantido, se Paulo ensina para a gente em vários textos que isso é garantido, então a pergunta que eu faço é, ou seja, Paulo está dizendo aqui, só para explicar, Paulo está dizendo aqui que aqueles por quem Cristo morreu é garantida a salvação, porque ele cumpriu, está consumado. Paulo está dizendo isso não só aqui, né, mas na visão geral da Bíblia. Então a pergunta que eu faço é, Cristo morreu por todas as pessoas? Cristo morreu por todos os seres humanos? Creio que não. Porque se Cristo tivesse morrido por todos os seres humanos, todos seriam salvos. Porque não tinha possibilidade, no meu entendimento, não há possibilidade de Cristo querer salvar alguém, de Deus em Cristo, planejar salvar alguém e não conseguir. Porque o homem resistiu. Porque o homem é duro. Deus, o homem de fato é duro. Mas o homem não resiste. Porque Deus é soberano. E ele soberanamente nos escolheu para ser salvos. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. Porque se não fosse assim, eu não escolheria. Qual a importância de dizer isso aqui? Porque é isso que os judaizantes fazem nos dias de hoje. Você tem que cumprir as coisas. É você que escolhe. É você que capacita você mesmo. É você que se faz um crente de verdade. Não é não, velho. Não é não. Não cai nesse engano não, porque é pedra de tropeço. Tropeçarão na pedra de tropeço. Todavia, andemos, ou seja, não conquistamos. E aqui Paulo agora volta a falar, não somos perfeitos, não conquistamos, somos perfeitos porque Cristo já concluiu, mas ele volta a, todavia, andemos com o que já alcançamos. Ou seja, sabemos que o fim é a perfeição, sabemos que ainda não somos perfeitos, mas em Cristo isso vai acontecer, e enquanto isso, andemos de acordo com o que já alcançamos. E eu entendo nesse texto aqui um alcance progressivo, né? Quando ele fala aqui, prossigo, cadê? Prossigo para o alvo, para o prêmio da suprema vocação. Isso eu quero dizer que ele está gradualmente se aproximando disso, buscando ser melhor a cada dia, não para si mesmo, mas para Deus, não para a glória pessoal, mas para a glória de Deus. Então, andemos de acordo com o que já alcançamos. Isso é um sinal da obra de Deus sendo completada em nós, a santificação progressiva do cristão. A cada dia você deve ser melhor do que o dia anterior, não para a sua própria glória, mas para a glória de Deus. Algum comentário aí?
já que a gente entrou em tema polêmico, né, sempre tem espaço para comentários aí, mais do que o habitual. Isso em teologia reformada, meus irmãos, é chamado de expiação eficaz. Significa que Deus não morreu em vão por ninguém. Ou, desculpa, Cristo não morreu em vão por ninguém. Para todos a quem aqueles morreu. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, né? O próprio Jesus fala, né, na Santa Ceia, quando institui: este é o meu sangue que será derramado em favor de muitos, não de todos. É meio difícil rebater o próprio Cristo falando dessa forma. Verso 17. Irmãos. Ô, Décio, Oi. rapidinho, o que você falou é derramado em favor de nós. Que tradução é essa que fala em favor de nós? De nós não, de muitos. É de muitos em favor, que fala em favor. Porque esses dias eu acabei entrando num debate com meu tio, que ele falou que quando falou o sangue será derramado por vós, ele entendeu como se o sangue fosse derramado por a gente. Aí eu tava falando para ele que a gente não, nosso sangue não tem a capacidade de ter salvação. Aí É como eu, se o nosso sangue tivesse derramado. é como se nosso sangue fosse derramado para ter a salvação, entende? Não, mas não tem nenhum. Desculpa, assim, mas assim, não há no texto nada que me diga que, Então, que o sangue derramado é o meu. Que sangue eu derramei? O autor de Hebreus, o autor de Hebreus chega a dizer assim: na luta contra o pecado, vocês não chegaram até o sangue, vocês não derramaram o sangue, não, velho. Vou botar aqui para vocês. Esse texto eu lembro onde é que tá. Hebreus, capítulo. então aí eu tentava explicar para ele que não tinha sentido, só que, tipo, quanto mais eu tentava, parece que ia correndo para outro lado. Aí eu preferi me calar, procurar uma parte para depois mostrar para ele. Uhum. Aqui, ó. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Não tem nem sangue em nós, não. E Hebreus vai dizer que sem sangue não há perdão, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, que é justamente o que fala do sangue de Cristo. Mas eu vou achar o texto aqui para projetar para você. É lá no, Evangelho, no livro de Mateus, né? No Evangelho de Mateus. É lá pro final. Mas eu não lembro, deixa eu ver aqui aqui. É, eu tava caçando no 21, 22, alguma coisa assim. Encontrei aqui, peraí. Eu só. Vinte e seis. Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. De muitos. Certo? Essa é uma ótima tradução, essa aí. Essa é a Em mente favor, deixa mais atualizada. claro. Beleza? Aí eu lembrei de uma coisa quando ele explicou desse jeito que a gente sempre ora para começar buscando um entendimento, que a gente fala que a gente não tem a capacidade do entendimento. Aí quando eu entrei na igreja, para mim isso era mais algo que era rotineiro. Para mim, sei lá, eu não tinha tanta crença e tal, mas depois eu percebi que. E eu também fui ver um livro de Apocalipse, um texto de um livro de Apocalipse que eu. Vamos lá, pessoal. João, você estava falando aí, cortou a gravação, nem vi que estava terminando, velho. Fala de novo. Você falou que estava lendo Apocalipse. Não, eu tava dando uma estudada sobre Apocalipse. Aí, tipo assim, essa questão de você consegue um entendimento a partir de Deus. Eu reparei um pouco isso na fala do meu tio, que eu achei ela um pouco ignorante. E na leitura estudando sobre um livro de Apocalipse, uma parte do livro de Apocalipse, eu vi que, tipo assim, não é possível que um humano tenha a capacidade de sozinho conseguir extrair as coisas que o livro traz para a gente. Aí eu acho que isso mostrou na minha cabeça que é mais importante ainda essa questão de orar e pedir pelo entendimento. Vai além de uma prática rotineira, além de um costume. Com certeza. Os estudos de hermenêutica bíblica, né, de hermenêutica, né, a ciência da interpretação, eles consideram que para você ler a Bíblia, os primeiros passos é você encarar a Bíblia como ela é. Você precisa encarar ela com reverência, sabendo que você está lendo palavras de Deus direto para você, e se colocar como humilde, incapaz de extrair por sua consciência as coisas.
E por isso é importante você ler, você orar antes de ler. Confesso para vocês que até pouco tempo atrás, sei lá, uns 2 anos para cá, eu não tinha esse hábito. Então, tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Aí o que acontece? Eu pegava a Bíblia, abria como um livro qualquer, aí no meio da leitura eu pegava o celular, via aqui uma coisa, voltava para o texto. Não digo que assim, né? Se você estiver lendo a Bíblia, alguém te ligar, não pode atender? Não, pode, tal. Na verdade, depende do propósito que está fazendo. Uma leitura, mas assim, você tem que ter reverência por ela, você tem que respeitar a Bíblia, você tem que entender que é Deus diante de você, que é o poder de Deus diante de você. E orar antes de ler a Bíblia foi uma coisa que eu aprendi com umas orientações acerca de, tipo assim, fui estudar como interpretar melhor a Bíblia, como entender melhor a Bíblia, e de todas as dicas que me deram, que todos os conceitos que eu tive acerca da Bíblia, sem dúvida esse foi o mais importante, e é o que mais traz resultado. E é impressionante. Assim, num estudo como esse aqui, eu tento me preparar antes, né, ler para vocês algumas coisas e tal, mas assim, na hora que você está no estudo, véio, algumas coisas aparecem na cabeça assim, que às vezes eu fico impressionado, falando, bicho, como que eu pensei nisso agora aqui? Eu não tenho capacidade de pensar nisso. Tem alguns argumentos que me convencem tanto na hora que eu fico tão empolgado e passo para vocês, que eu não tinha pensado antes. E eu tenho plena convicção que é o Espírito Santo, véio. O Espírito Santo falando com vocês, te dando, lembra aquele outro texto? A Bíblia explica a Bíblia, a Bíblia explica a Bíblia, e isso se torna tão evidente, assim, sabe, quando a gente está numa reunião como essa, a coerência dos textos, e só é possível aos nossos olhos, porque há manifestação do Espírito Santo, há uma completa transformação do nosso entendimento ao ler isso aqui. Não há em nós capacidade, mas a oração antes da leitura, a oração antes de você, e não é na reunião que eu estou falando, não. Você vai ler a Bíblia na sua casa, você quer entender algum texto, ore antes, peça, Deus, eu não tenho nenhuma condição, Senhor, nenhuma condição de compreender isso aqui. Eu trago comigo conceitos pré-estabelecidos, eu trago comigo opiniões da minha cabeça, mas eu não quero ler esse texto para confirmar o que eu estou pensando. Eu quero que esse texto me confronte, eu quero que esse texto me ensine como o Senhor quer. Porque às vezes tem isso também, a pessoa quer ler a Bíblia, né, às vezes para poder justificar os seus pensamentos. Não no sentido de melhorar como cristão, não no sentido de querer levar entendimento a outros, não no sentido de querer se aproximar de Deus, mas no sentido de provar que está certo. Isso não é reverência à Bíblia. Isso não é humildade diante da Bíblia. Isso é glória pessoal, isso é vaidade. Não é esse o espírito que a gente tem que ter quando lê a Bíblia. Infelizmente acontece isso. E para isso, João, às vezes acontece coisas como você está citando, de você distorcer o texto para justificar o seu raciocínio. E o erro mais comum é pegar o verso e tirar do contexto dele, tirar do global. Isso é grave, na minha opinião. E é daí que surgem diversas heresias, né? Mas, enfim. E até isso que você comentou, Décio, dessa questão do conhecimento, eu falo por mim mesmo, quando eu fui tentar explicar para ele, eu percebi que eu não estava tentando explicar da melhor forma. E aí depois eu fui ler um pouco e tal, aí lá em Coríntios, eu acho que 8, falava que o conhecimento sem amor é soberba. E eu percebi em mim mesmo que talvez se eu tivesse explicado de outra maneira, talvez eu conseguia, mas não foi da melhor forma. Eu acho que tem os dois lados também. A gente deve, a gente deve entender e deve saber como passar para o próximo. Acho que isso é algo a se levar. Com certeza. E a Bíblia é isso aí, velho. É fazer você repensar todos os seus atos. É você fazer uma coisa boa e depois você pensar, por que eu fiz aquilo? A coisa ruim nem se fala, né? Coisa ruim você vai dizer assim, meu Deus, o que eu fiz, velho, e tal, não posso ver. Mas mesmo na coisa boa que você faz assim, qual foi o meu objetivo em fazer aquilo? Será que foi para glorificar Deus? Será que eu queria de alguma forma um retorno para mim? Será que eu queria que as pessoas soubessem que eu fiz? Enfim, isso é evangelho. Isso é o Espírito Santo habitando em você o tempo inteiro. É levando você à reflexão o tempo todo. Tudo que você faz. Tudo, absolutamente tudo. Vou falar alguma outra coisa aqui, enfim. Isso é progressivo, velho. Isso é progressivo. A única coisa que isso pode gerar em você é o desejo de aprender mais. Isso é o correto. Às vezes a pessoa, poxa, eu não soube dizer, eu não soube explicar alguma coisa, eu desanimei e tal. Não, ao contrário, deve pensar, não, isso significa que eu quero aprender mais, quero aprender mais, quero aprender mais.
E o objetivo não é chegar para lá e as pessoas dizerem assim, como fulano sabe, como Beltrano sabe. Não, é levar as pessoas a terem a mesma certeza da salvação que eu tenho. No final, esse é o foco do evangelho. É fazer a pessoa receber a consolação do amor de Deus e a certeza da salvação. E é por isso que Pedro fala na sua carta, né? Estejais prontos a explicar a quem perguntar a razão da vossa fé. Em outras palavras, mas é isso que ele fala. Beleza? Beleza. Então, para finalizar aí, capítulo 4, verso 17. Irmãos, sede imitadores meus. Oi? Capítulo 3, verso 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Mais uma vez, se você ler isso aqui rapidamente, parece que Paulo está querendo trazer para ele, né? Não, me imitem, façam o que eu faço. Mas, na verdade, o que Paulo está dizendo aqui? Eu sou alguém que sei que não sou perfeito. Eu sou alguém que, mesmo sem ser perfeito, sei o que me espera. Prossigo para o alvo nisso. Lancei para trás as coisas que são ruins para mim, as coisas ruins que eu fiz. Vou viver daqui para frente, prosseguindo para o alvo, porque eu sei que um dia serei ressuscitado com o Senhor. Devo andar dessa forma. Eu espero o prêmio do soberano chamado de Deus em mim. E nisto, sejam meus imitadores. Ajam assim também, façam isso. Não é vaidade de Paulo. É em Paulo dizer que a esperança deles está em Cristo. E nisto, imitem ele. É isso que ele quer dizer. Me imitem em esperar em Cristo. Em outra carta, que eu não lembro qual é, que ele vai dizer assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Aí em relação aos procedimentos e tal. E não só imitem a Paulo, mas também imitem, observem aqueles que andam de acordo com o que nós ensinamos. Nós, apóstolos, o ensino apostólico nas igrejas, na igreja firmada no ensino apostólico cristão. Verso 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando. Olha como Paulo se desespera com isso aqui, velho. É fácil de entender isso aqui. Que são inimigos da cruz de Cristo. Vou ler de novo, pessoal. Muitos andam entre nós. Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Filipos. Dentre daqueles que estão na igreja, há entre nós muitos, que eu já disse e digo de novo. Lembra que eu falei no começo lá? Para mim não é cansativo escrever isso de novo, falar isso para vocês, porque é extremamente importante. Dentre nós, há muitos que eu digo para vocês de novo, dá vontade de chorar quando eu digo isso, mas eles são, na verdade, estão andando entre nós, mas são inimigos da cruz de Cristo. Isso é pesado, velho. Inimigos da cruz de Cristo. E aí eu pergunto, será que isso se aplica aos dias de hoje? Não tenho nenhuma dúvida disso. Entre nós há pessoas que são inimigos da cruz de Cristo. Quer ver como não há dúvida? Quer ver como não é difícil entender? Quem são essas pessoas que Paulo está falando? Verso 19. O destino deles é a perdição. E o Deus deles, Deus com letra minúscula, é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia. Infâmia, vergonha. Visto que só preocupam com as coisas terrenas. Não é esse o ensinamento das igrejas, boa parte das igrejas nos dias de hoje? A preocupação com as coisas terrenas, com as coisas que você pode ter nesta vida, com a bênção financeira, com a cura da doença, com o casamento, com o carro, com o emprego dos sonhos. Não é isso que a gente tem aprendido, muito parte a gente não, né? Graças a Deus, na nossa igreja. Embora haja falhas também, né? Como qualquer igreja. Mas não é isso que você vê nas grandes igrejas que estão crescendo nos dias de hoje. Não é isso que a gente tem visto? Preocupação com as coisas terrenas, atenção para as coisas terrenas, busca de um evangelho que me satisfaça nas coisas que esse mundo me exige? Claro que é. É isso que a gente tem visto. Será que esse texto de Paulo é atual? É evidente que é. Parece que ele é mais atual do que era naquela época. Porque agora, pela quantidade maior a fé de muitos vai se esfriar. E essas pessoas, Paulo diz que eles são inimigos da cruz de Cristo. Então, pessoal, como é que eu posso dizer, não, mas fulano está na igreja evangélica, o que importa é que está na igreja evangélica, né? Pelo menos lá está sendo pregado o evangelho, não sei o quê. Não está. Como é que alguém vai pregar o evangelho da cruz de Cristo se ele é inimigo da cruz de Cristo? Essas são as pessoas que Paulo falava no começo. Cães, maus obreiros e mutilados, aqueles que se mutilam entre si. Aqueles que querem impor para vocês que a salvação
como diz uma música que eu gosto muito de ouvir, diz que quem ama mais é aquele que oferta mais, né? Será que isso é mensagem de Cristo? Será que isso diz que quem ama mais é quem vai para a igreja todos os cultos? Que quem veste certo tipo de roupa, certo tipo de conceitos externos? Não é isso não, viu? E por que essas pessoas, especificamente falando em relação ao dinheiro, que é uma coisa tão comum e cada vez mais comum nos dias de hoje, por que essas pessoas são tão inimigas da cruz de Cristo, né? Porque elas falam tanto sobre prosperidade financeira. Aí Paulo vai dizer aí, ó, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Eu preciso te dizer que o que faz você ser santo é a sua contribuição, porque isto satisfaz o meu Deus, que é a comida que você vai colocar na minha barriga, que é o alimento que você vai me dar, que é o dinheiro que eu vou ter por causa do que você contribui. É isso que Paulo está dizendo. O Deus deles é o ventre. Eles agradam a si mesmo, o seu próprio ventre. Por isso que eles pregam coisas como essas. Preocupações com coisas terrenas, preocupações com coisas materiais, com bênçãos financeiras, com não ter problemas. E agora o foco mudou nas igrejas mais... Os maiores pregadores da internet agora não é mais bênção financeira, não, porque está, graças a Deus, está tão batido, tão criticado nas igrejas sérias, que agora eles travestiram isso de outra coisa, que é a bênção espiritual, não espiritual, no sentido, o bem-estar. É você viver bem, é você estar feliz, é você se dar bem com o seu pecado, é você não ser confrontado por esse mundo, é você ter um bem-estar. Essa é a igreja da teologia do coach dos dias de hoje, né? É chamada de teologia do coach, que é a teologia da prosperidade transformada em teologia do bem-estar. Ou seja, coisas deste mundo, coisas para este mundo. Que você esteja bem no seu trabalho, que você esteja bem com a sua vida, tal, não sei o que. Meu irmão, não adianta você estar bem com essa vida aqui não, se você não estiver bem com aquilo que há de vir, certo? Não sei se eu estou sendo claro, talvez para não ser polêmico, mas enfim. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia. O que significa a glória deles está na sua infâmia? Outras traduções vão dizer assim, eles valorizam ou glorificam aquilo que deveria ser para eles vergonha. Quando você pega uma igreja neopentecostal, dessas aí que estão, não vou citar nomes, mas dessas que estão crescendo cada vez mais, as maiores igrejas do Brasil, eles se gabam de que a igreja está cheia. Ou seja, como é que isso não é evangelho, se as pessoas estão aqui seguindo tanto? Que deveria ser vergonha para eles, as campanhas e campanhas e campanhas que eles fazem. Congresso financeiro. Como é que uma igreja pode dizer assim, esse é o maior congresso financeiro do mundo? Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é vergonha isso. E eles se gabam, eles se glorificam na infâmia, naquilo que deveria ser vergonha, é isso que Paulo quer dizer. Não é tão atual isso hoje? Visto que só se preocupam com as coisas terrenas, como a gente falou, as coisas deste mundo, as coisas debaixo deste sol. Aí, verso 20, Paulo vai dizer, não para nós. Não para nós. O pois aqui, ó, o pois aqui, não fala, ele está explicando uma coisa, né, um porquê, mas não está explicando o porquê de eles se preocuparem com os teus terrenos. Ele está explicando sobre serem meus imitadores e observar os segundos modelos que tem de nós, pois a nossa pátria está nos céus. Que é um parênteses que Paulo faz, certo? A Bíblia tem muito disso. Ele bota um texto, bota um parêntese, muda um pouquinho o foco e volta para o que ele estava falando antes. Sejam imitadores meus e observar os que andam segundo o modelo que tem de nós, pois a nossa pátria está nos céus. Não igual a desses caras que eu acabei de falar. A nossa pátria está nos céus. Este é o meu destino. Este é o meu foco. E é com isto que eu me preocupo. E não com as coisas terrenas. São as coisas eternas, celestiais. Cadê? Nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Jesus está lá, voltará para nos buscar. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Que eu falei antes lá, né? Que Paulo estava falando sobre a sua glorificação, sobre um estado que ainda haverá de vir, um estado que é certo que acontecerá, mas ainda não aconteceu, porque quando Jesus voltará e nós seremos ressuscitados com o nosso corpo transformado em glória, igual ao corpo da glória de Cristo. Igual ao corpo da glória de Cristo, um corpo físico. Um corpo físico. E os que já morreram, já passaram por isso? Ainda não. Porque isso vai acontecer no dia que Cristo voltar.
Tá? Lá a gente vai chegar lá, né, na carta aos Tessalonicenses, ele explica bem sobre isso. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, por mais que esse mundo do dia de hoje, lembre que a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta de encorajamento diante dos problemas que as pessoas vivem. Isso eu digo a você, Paulo diz a você hoje. Por mais que a vida desse mundo talvez seja tão humilhante para você, se viver como servo talvez exija humilhação, talvez te provoque humilhação, não se preocupe com esse corpo da humilhação. Talvez a falta de dinheiro um dia pode gerar humilhação. Não se preocupe com essa humilhação, porque esse seu corpo da humilhação, ele será transformado e para ser igual ao corpo da glória de Cristo. Este é o nosso foco, este é o nosso alvo. A nossa pátria está nos céus. Nossa pátria não é o Brasil, não é este mundo físico. Nossa pátria está nos céus. Nosso destino está nos céus. Para o corpo da sua, para ser igual ao corpo da sua glória. E como que Cristo vai fazer isso? Segundo a eficácia do poder que ele tem. E esse poder é tão grande que ele tem o poder até de subordinar a si todas as coisas. O poder de estar sobre todos, de ser o nome sobre todo nome. Como Paulo nos fala lá no capítulo 2, né, dos Filipenses. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado com os ensinamentos que a gente ouve, que nos levam a querer trocar algo eterno por algo temporário, que nos levam a querer trocar a nossa herança eterna por uma herança, por um benefício para esta vida, por coisas terrenas. Aquilo que eu sempre falo com vocês. Os eventos sobrenaturais são bons, você presenciar coisas, dons espirituais, né? Cura da doença é bom, bênção financeira é bom, deixa eu ver o que mais, um emprego bom, casamento, tudo isso é bom. E Deus pode te dar isso aí. Deus pode te dar isso aí. Mas não deve ser nunca o foco da sua fé. Não deve ser isso você não deve ir para a igreja pelo que você quer receber para essa vida. Você não deve ir para a igreja pelo que você precisa que Deus te dê. Você pode apresentar a Deus e deve apresentar a Deus os seus pedidos, os seus anseios. O próprio Jesus nos ensina a fazer isso. Mas não deve ser esse o foco da sua fé. Nunca deve ser esse o centro da vida do cristão. A sua ida na igreja, o seu servir a Deus, até porque o próprio nome já disse, se você vai para a igreja pelo que Deus pode te dar, você não está servindo a Deus, você está buscando que Ele sirva a você. Mas servir a Deus não é isso. Servir a Deus é você ir pelo que Ele já fez por você. E por isso eu o sirvo. É pelo que já está consumado. É porque a justificação ela já aconteceu. A glorificação ela é certa, porque o início já começou. A boa obra já começou e ela será completada no dia do Senhor. Essa é a razão da nossa fé. A razão da nossa fé não são as coisas terrenas, cadê? As coisas terrenas, como os judaizantes querem nos fazer pensar. Essa não é a razão da nossa fé e não pode ser, meus irmãos. Não pode ser. Não troquemos o eterno pelo passageiro. Falei com vocês, o maior milagre que existe relatado na Bíblia que Jesus fez é a ressurreição de Lázaro. E mesmo esse foi temporário, porque Lázaro morreu depois. Mesmo esse foi temporário. Esses milagres para esta vida são para nos satisfazer, no sentido de que satisfazer as nossas necessidades, não as que nós achamos que temos, mas as que Deus sabe que nós temos. Então, nosso foco não é em coisas temporárias, é em coisas definitivas, em coisas eternas. É na pátria celestial que Paulo fala aqui. Certo? Eu ia falar alguma outra coisa, esqueci. Amém? Então, não vamos deixar trocar o eterno pelo passageiro. Não vamos trocar o completo pelo incompleto. Vamos persistir, prosseguir para o alvo, que é a nossa soberana vocação, o nosso soberano chamado de Deus em Cristo, a herança que nos é garantida de vida eterna com Deus e graças ao sacrifício de Cristo. Amém? Amém. Bom, então, eu achei que ia ser mais rápido o capítulo de hoje, né? Porque são 21 versos, mas agora 9 horas já da noite. Agradeço a vocês aí, peço desculpa pela questão do horário, agradeço a todos que participaram, que ficaram até agora. Que nós possamos estar firmados numa fé baseada em coisas do céu, baseada em coisas eternas. Vou só ler um texto para você que me veio à mente aqui agora. É coisa rápida, só para... Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé
que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Paulo escreve essa carta aqui para Tito, e como todas as igrejas escreve, para promover a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, para que isso gere esperança da vida eterna. E isso foi prometido por um Deus que não pode mentir, prometeu desde antes dos tempos eternos. Que seja esse o foco da nossa vida cristã. Amém? Vamos orar para que o Senhor possa aplicar isso nos nossos corações e encerrar nossa reunião. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa reunião. Muito obrigado porque, notadamente, ó Pai, o Teu Espírito Santo fala aos nossos corações através dessa palavra, Senhor. Senhor, muito obrigado porque o Senhor começou a boa obra em nós e o Senhor está completando e completará totalmente no dia do Senhor, o dia que só o Senhor sabe, quando Cristo voltará e ascenderemos ao céu com Ele em glória. Meu Pai, pedimos que com o entendimento dessa palavra, Pai, o Senhor nos ajude a nos guardar dos falsos ensinos, ó Pai, e nos ajude a estar firmes na nossa esperança, que é a vida eterna. Deus, não nos permita ser levados a trocar a nossa fé baseada em algo eterno, na salvação e na eternidade, por algo passageiro, Senhor. Senhor, nos ensine, Pai, a botar em prática aquilo que está ensinado na Tua palavra, de que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Devemos buscar a eternidade com o Senhor. Devemos buscar aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, em termos de santificação, em termos de correção. Que todas essas coisas terrenas, Pai, que não são úteis sim, Senhor, mas elas não serão acrescentadas de acordo com a Tua medida, Pai. Ó Deus, se o Senhor é nosso pastor, se sabemos que é, se isso é verdade em nossos corações, ó Pai, teremos convicção de que teremos tudo o que precisamos do Senhor. Não devemos apoiar nossa fé naquilo que não temos. Mas antes disso, confiar em Ti como nosso provedor, Senhor. Meu Pai, nos ajude a nos livrar, Pai, daquela sensação de que a nossa responsabilidade, que a salvação é nossa responsabilidade pela obediência. Por favor, Deus, mude o nosso entendimento para que passemos, ó Pai, a obedecer, não para ser salvos, e sim por sermos salvos. Que entendamos, ó Pai, que o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para a nossa salvação. E que não nos gloriemos em nós mesmos, ó Pai, mas nele, naquela cruz, ó Pai. Para que assim, Senhor, ao nos depararmos com as dificuldades da vida, ao nos depararmos com as acusações, Pai, tenhamos convicção que não seremos achados em nós mesmos, mas sim achados nele, Senhor. Ó, meu Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essas palavras que nos consolam tanto, Pai. Ó, Deus, nos consolam tanto em saber que apesar de quem somos, ó Pai, apesar dos nossos pecados, estamos naquela cruz, salvos por Cristo, Deus. Senhor, peço, Senhor, encarecidamente que não só para mim, como cada um dos que estão nessa reunião e todos que ouvirem essa reunião depois, que saiam disso aqui, Pai, convictos, ó Pai, da Tua obra consumada na cruz, de que a nossa justificação, ela não é questionável, Pai, porque não depende de mim, não depende de nós, ó Pai. Se dependesse, sim, seria questionável a todo tempo e nunca poderia ser uma certeza. Mas, Deus, que a gente entenda que a justificação vem de Ti, Pai. Vem de Ti, Senhor. E que assim, Pai, a gente possa se alegrar no Senhor, como Paulo começa falando nesse capítulo, que a gente se alegre no Senhor, Pai, porque está consumada a Tua obra, Senhor. A nossa salvação está consumada em Cristo. Meu Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado pela presença de todos os jovens aqui e da liderança também. Que o Senhor possa aplicar nos nossos corações, não só nesse momento, mas a cada dia, Pai, que a gente se lembre dessas escrituras. Coloque em prática, Pai, e que isso transforme as nossas vidas. Que sejamos, ó Pai, luz para este mundo, Pai. Que sejamos úteis, ó Pai, no dia a dia de outras pessoas. Que sirvamos outras pessoas, não para a nossa glória, mas para a Tua glória, por tudo que fizeste por nós. É o que te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, boa noite a todos. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela presença mais uma vez. E se ninguém tiver mais nenhum comentário a fazer, vamos encerrar e até a próxima. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Boa noite, a paz. Tchau, tchau.